A gente começa a edição de hoje falando de um motorista de aplicativo de 28 anos que foi agredido por uma passageira idosa de 66 anos de idade na madrugada de ontem para hoje, enquanto ele fazia uma corrida do eixo monumental até Vicente Pires. Ela foi pega na 5ª Delegacia e foi para lá que essa ocorrência acabou sendo registrada, porque além de xingar, essa mulher, essa idosa, bateu no motorista, parece que teve até um mata-leão, uma loucura. Maicon Leão, como é que começou essa confusão? O que levou essa senhora a ficar maluca desse jeito? Malta, é até difícil de acreditar, né? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Como você bem diz, essa corrida começou ali na 5ª DP, na Asa Norte, e ia para Vicente Pires. E aí, durante o trajeto, no que esse motorista de aplicativo chegou lá, pensou, é uma mulher, é uma senhora, nem se preocupou. O Gabriel, que é esse motorista de aplicativo, já trabalha dirigindo há mais de 5 anos, já passou por um assalto, mas na hora que viu uma mulher, uma senhora, já pensou, nossa, essa viagem vai ser tranquila. Só que aí, Malta, no meio do caminho, quando chegou ali próximo ao Memorial JK, essa mulher começou a questionar, por onde você está indo? Por onde você está me levando? E aí o Gabriel explicou para ela que estava seguindo justamente o que o GPS estava falando, o sinal para onde ele deveria passar. Na 3ª vez que ela perguntou o que estava acontecendo, ela já partiu para cima dele, mas quem vai explicar para a gente é justamente o Gabriel, o motorista de aplicativo que vivenciou tudo isso. Ele ainda está, Malta, com as marcas aqui no pescoço. Como você bem disse, essa senhora tentou dar um mata-leão em você, Gabriel. Boa tarde. Boa tarde. Foi sim. Ela, na terceira vez que ela perguntou, né, para onde nós estávamos indo, eu confirmei o destino com ela. Falei, eu estou seguindo o que a senhora colocou no aplicativo. E ela alegou que eu estava sequestrando ela, que ela não reconhecia o caminho e começou a me agredir. Tentou me enforcar por várias vezes, me agrediu na cabeça com o celular, eu recebi várias pancadas na cabeça. Ela conseguiu puxar o freio de mão do carro, onde eu quase cometi um acidente, né? A gente quase se envolveu no acidente. Mas, num ato de defesa, eu imobilizei ela pelo cabelo e consegui chegar à delegacia e pedir ajuda. Isso tudo de mata-leão, acerta com o celular, com o carro em movimento lá no eixo monumental? Com o carro em movimento. Eu tive que manter... Era tentando conter ela e o carro em movimento. Mas, por diversas vezes, eu quase bati o carro, perdi o controle. Foi uma situação bem chata, bem complicada. Gabriel, você tentando explicar para ela, eu tô só seguindo o GPS e ela não entendia. Tentei explicar de todas as formas. Ela disse que eu estava sequestrando ela, que eu não estava seguindo a rota, que ela não conhecia o caminho. E ela teve essa atitude de me agredir. Ela mesma falou, tem a gravação do áudio com a Uber, que eu creio que já está com a polícia, que ela mesma falou, não, eu vou te agredir porque você não está me levando para casa, você está me sequestrando, e continuam as agressões como se nada tivesse acontecendo. Ali naquele momento ela parecia que estava, no início da corrida na verdade, ela parecia que estava com algum problema, que estava alterada, ou no momento que ela entrou da delegacia no seu carro, como é que foi? Ela estava aparentemente normal. Não aparentava estar embriagada, nem problemas mentais, nada. Ela simplesmente entrou, me cumprimentou, né, como todos fazem, eu também cumprimentei, e ela simplesmente alterou no decorrer da corrida. Até esse momento em que chegou lá no Memorial, ela estava muito tranquila? Muito tranquila. Eu estava escutando música, ela estava escutando também atrás, muito tranquila. Quando ela, né, começou essa questão de me questionar sobre onde eu estava indo, e eu respondendo, mas aí ela decidiu me agredir, porque segundo ela, eu estava sequestrando ela. E aí no meio daquele caminho você ficou numa situação de o que é que eu faço? Eu largo essa mulher aqui, o que é que você decidiu? Levar de volta para a delegacia? Eu pensei em largar ela no meio do caminho, né? Falei, eu vou mandar essa senhora descer e ela que se vire por aqui. Mas era uma senhora, era uma mulher, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Então, apesar disso, eu estaria errado, né? Mesmo que ela tivesse me agredido, eu estaria errado se eu abandonasse ela no meio do caminho. A minha única saída foi levar ela para a delegacia e ir lá pedir ajuda. E lá, o que essa mulher justificou? O que ela dizia para os policiais, essa senhora? Ela alegou que eu estava sequestrando ela. Ela falou, ele estava me sequestrando, ele não estava me levando para casa, só que eu tenho como provar que estava, né? Tem um GPS, o registrado. E chegando lá, eles só me ouviram, registraram o boletim de ocorrência e liberaram ela como se nada tivesse acontecido. Os parentes dela chegaram, pegaram ela, fizeram pouco caso de mim, não me perguntaram se estava tudo bem, se eu precisava de alguma coisa. Nada, simplesmente foi para casa. E como é que você ficou nessa situação? Você estava me contando que já trabalha há cerca de 5 anos como motorista de aplicativo, já chegou a ser assaltado, mas naquela hora ali você nunca imaginou que poderia passar por uma situação como essa? Não imaginei. Por ser uma mulher, por ser um embarque na delegacia, por ser de madrugada, corrida no cartão, eu não imaginei que isso poderia acontecer. Fiquei sem saber como agir diante dessa situação. Então, não podia imaginar. Então,
eu fiquei totalmente sem saber o que fazer, né? Primeiramente, a gente fica nervoso, não sabe como agir. E aí, a única ação que eu tive naquele momento mesmo foi de levar ela para a delegacia. E aí lá você resolveu que vai dar sequência nesse caso, não vai deixar por isso? Não, já acionei minha advogada, a doutora Jéssica. Ela vai entrar com a representação na justiça e ela vai ter que arcar com as consequências, né? Se tem mentalidade para agir dessa forma, tem mentalidade, né? Tem consciência do que fez, vai ter que arcar com as consequências. Porque se fosse eu, se eu tivesse reagido, se eu tivesse machucado ela, se eu tivesse batido nela, mesmo que fosse em legítima defesa, a família estaria contra mim. Coisa que não aconteceu, né? Eu simplesmente deixei acontecer e vou atrás dos meus direitos. Primeiro, parabéns pelo sangue frio, por ter contornado essa história da melhor forma possível. Você estava me contando que quando chegou na delegacia, outros parentes dela chegaram lá também, mas nem sequer falaram com você, nem pediu desculpa, nem explicaram se ela sofria de algum transtorno, o que poderia ter acontecido. Para a polícia, ela sustentou essa ideia de sequestro e ficou por isso. Foi. Ela simplesmente chegou gritando, ele estava me sequestrando, ele não estava me levando para casa. Eu não dei ousadia para ela, né? Não dei atenção, nem os policiais até então não deram tanta atenção para ela, mas para mim. E aí eu fui atendido pelo corpo de bombeiros. Na hora que a ambulância chegou, dois parentes dela chegaram atrás e simplesmente pegaram ela, botaram dentro do carro e foram embora. Não falaram nada, não me procuraram, não se manifestaram, nem pelo menos para pedir desculpas. Lógico que não justifica, né? A desculpa não vai contornar o que aconteceu, mas não fizeram pouco caso. O que chama a atenção, Malta, é que mesmo depois do motorista ter voltado lá para a delegacia, parado em frente à delegacia, ela continuou com a tese de que não, você está me sequestrando. Foi. Ela continuou, ela já desceu, ele estava me sequestrando. Eu falei, por que eu ia sequestrar uma senhora, sendo que eu estou trabalhando e eu já estava vindo para casa? Eu falei, isso não tem lógica, eu estou trabalhando, é o meu ganha-pão, não tem por que eu sequestrar uma pessoa dessa. O que eu ia ganhar com isso? Nada. É o meu trabalho. Simplesmente agi como eu tinha que agir. Levei e falei, não, manda ela. Eu obriguei ela a descer. O policial estava próximo de mim. Eu falei, ou vocês tiram ela ou eu vou tirar ela à força de dentro do carro. Na delegacia ela não queria descer? Ela não queria descer. Ela não queria descer do carro. Eu falei, ou vocês tiram ou eu vou tirar ela à força. Aí que ela já desceu resmungando, dizendo que ele estava me sequestrando. E aí, simples, só me ouviram, registraram a ocorrência, me mandaram para o IML, fui atendido pelo corpo de bombeiros. E ela foi embora para casa. Era a sua última corrida do dia que te gerou esse transtorno todo? Acabou sendo a minha última corrida, porque a minha intenção era trabalhar na noite, né? Acabou sendo a minha última corrida e eu vim para casa. Isso tudo aconteceu de madrugada? Aconteceu de madrugada. 2 da manhã. Entre 1h50 e 2h10 da manhã. Você trabalhando, passar por uma situação dessa e agora todo o transtorno. Malta, eu estava me contando que teve essa questão do assalto de antes, que, claro, gera uma insegurança para a pessoa voltar a trabalhar. Fica sempre com esse receio de, nossa, quem está entrando no meu carro agora? Como que vai ser? Se essa viagem vai ser tranquila? Ele já tem todo esse cuidado de olhar para onde que vai a viagem, a avaliação do passageiro. Agora, quando você olhou que era uma senhora, uma mulher, você pensou, não, essa viagem vai ser muito tranquila. Imaginei sim, né? Como eu tinha dito, né? Pelo fato de ser numa delegacia, dela estar dentro da delegacia, conversando com o delegado, que quando eu cheguei ela estava conversando com o delegado, ela estava dentro da delegacia. Então, imaginei a corrida super tranquila, uma senhora que quer ir para casa, né? Alguma coisa aconteceu com ela tá querendo ir para casa, mas eu jamais imaginei que isso poderia acontecer comigo. Como vai ser para voltar a trabalhar agora? Você me contou que ainda tá com o pé atrás. Tá sendo difícil. Ontem eu saí para trabalhar, não consegui trabalhar direito. Foi um pouquinho complicado, mas eu tenho que ir atrás. A vida não para. É o cuidado redobrado, mas eu tenho que continuar. Você estava me dizendo que estava tendo dificuldade com a questão da plataforma. Você chegou a notificar a plataforma do que aconteceu, eles te devolveram uma mensagem automática e agora você não conseguiu ter acesso ao áudio, eles não te enviaram. Tá na plataforma e a plataforma vai mandar para a polícia, vai ser assim? Isso, eu relatei 2 vezes para a plataforma o fato que ocorreu. Eles me mandaram só uma resposta automática dizendo que lamentava pelo ocorrido e que entraria em contato comigo dentro de 48 horas. Não entraram em contato, eu enviei a gravação para eles, coisa que eu não tenho acesso, é somente eles e a polícia através de um sistema. Mas não entraram em contato comigo, a família não entrou em contato, ninguém entrou em contato. Foi como se aconteceu, infelizmente, é ofício da profissão. Fazer o quê? Vamos fazer o quê? Imaginando assim. Durante a viagem, o seu próprio aparelho grava o áudio da corrida, mas você não consegue acessar ele pela plataforma? Não, eu só envio o áudio para a plataforma, eu não tenho acesso.
Mas foi difícil também, porque até mesmo para mim contornar a situação de estar controlando a mulher e controlando o carro, foi muito difícil acionar o botão de gravação, que a gente tem um recurso de segurança do aplicativo. Foi bem difícil acionar, mas é a minha segurança, porque todo o áudio de dentro do carro, toda a minha conversa com ela, perguntando, questionando por que ela estava fazendo aquilo ali, está tudo gravado. Então, não tem por que ela dizer que eu estava sequestrando ela, que eu fiz algo com ela, porque não aconteceu. Quando você apanhava, tentava dirigir tudo, ainda teve que conseguir acionar o botão de pânico. Tive que me desdobrar em 3, 4, tanto que fosse preciso ali naquele momento para me resguardar. Porque, como eu disse, é uma mulher, né? Então, ela é a parte mais vulnerável da história. Então, ela chega lá e diz, ele me bateu, ele fez isso e aquilo, como é que eu ia provar se eu não tinha nada gravado? Então, eu falei, vou gravar, tem o áudio, tem eu questionando ela, eu pedindo para ela parar, para ela não me agredir, que ela estava me machucando. E ela falava, eu vou te agredir sim, porque você está me sequestrando, você quer me matar, você quer isso, você quer aquilo. Foi a única saída que eu tive. Eu podia ter reagido? Poderia, mas não era o caminho correto. Ali você entendeu que o que você tinha que fazer era só voltar para a delegacia. Era só voltar, pedir ajuda, registrar a ocorrência e correr atrás dos meus direitos. Oi, Malta. Maicon, eu tô querendo dizer para as pessoas que chegaram em casa e talvez não estejam entendendo o que está acontecendo aqui agora. É uma história muito maluca mesmo, para você ver o que o pobre do motorista de aplicativo não está passando hoje em dia. Está enfrentando gasolina que já ultrapassa R$8 em alguns postos do Distrito Federal, enfrenta uma rotina de insegurança verdadeira, sofrendo assalto e todo tipo de maldade cometida por criminoso, por ladrão. E agora, em função do medo que os passageiros também têm de estar numa enrascada, e nesse caso especificamente eu não sei dizer se essa senhora realmente teve um medo fundamentado em alguma percepção ou um trauma que ela tem, ou se talvez ela até tenha um problema psiquiátrico, só a família vai saber responder, mas o Gabriel estava dirigindo, buscou uma senhora de 66 anos numa delegacia para levar até o destino, e no meio da corrida essa senhora começa a bater nele. Aí você imagina, não, o Gabriel é um jovem, como é que uma senhorinha de 66 anos pode agredir e machucar o Gabriel? Imagina você no volante, com as duas mãos ocupadas, dirigindo o carro, tendo que olhar para frente, uma pessoa por trás te dando um mata-leão, te agredindo com o celular na cabeça, e você como motorista tendo que escolher, ou continua em segurança para evitar um acidente, machucar você e a passageira, ou se defende das agressões que tem sofrido. Inacreditável. Eu quero terminar, Michael, dizendo para você o seguinte, obviamente o Gabriel vai pedir à advogada que solicite judicialmente para a empresa de aplicativo esses áudios que comprovam a confusão que ele viveu e do que ele teve que se defender durante esse percurso. Exatamente, Malta. Ele inclusive já teve uma conversa com a advogada, o Malta está falando dessas dificuldades, tudo que vocês passam, preço do combustível, insegurança, muitas vezes até o próprio passageiro preocupado, a gente não sabe o que pode ter passado na cabeça dessa mulher nessa hora, mas sobre o áudio, você já entrou em contato com a sua advogada também para solicitar de forma judicial para a Uber, caso demore esse envio para a polícia. Sim. Mas a polícia tem acesso de imediato. A Uber tem um sistema integrado com a polícia, que ela de imediato ela pode ter acesso. Eles liberam lá e ela tem acesso. Agora, para a justiça, né, que é a polícia que tem que enviar ao judiciário. Mas eu comuniquei, minha advogada, ela entrou em contato comigo hoje de manhã, ficou sabendo da notícia, né? E nós vamos tomar as providências cabíveis, porque não tem outra saída, né? Tudo bem, eu posso desculpá-la, não sei o que aconteceu com ela, não sei o que se passou na cabeça dela. Acho que o medo é recíproco, né? Tanto da parte dela quanto minha, mas não justifica o fato. Né? Não é porque eu tô com medo que eu vou sair agredindo Deus e o mundo por aí. Quando ela começou a viagem, ela estava do lado de lá. No meio do caminho que ela passou para o banco atrás do seu? Foi, ela estava atrás do banco do carona. E quando foi na terceira vez que ela perguntou para onde nós estávamos indo, ela já passou para trás do meu banco, já com o braço já para frente para me enforcar. Situação. Gabriel, obrigado pela sua participação aqui no SBT Brasília. É igual você está falando, né, Malta? O medo tomou conta de todo mundo, motorista, passageiro, mas de forma alguma justifica uma atitude como essa, que essa mulher tentasse acionar a plataforma, avisasse a polícia, olha, eu estou achando que eu estou sendo sequestrado, mas jamais partir para agressão, né? Não, indefensável mesmo. Não dá para acreditar que isso aconteceu. Eu desejo que o Gabriel consiga voltar a trabalhar em paz, coitado. Que situação, né, gente? Obrigado, Maicon, e ao Gabriel também pela entrevista. A polícia prendeu um homem acusado de usar cachorros da raça Pitbull para torturar os irmãos, o filho e a mãe, que é idosa. A Vanessa Vitória tem as informações dessa ocorrência. Ô, VV, boa tarde para você. Como é que a polícia descobriu isso e chegou até o suspeito?
Olá, Felipe, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Então, a denúncia, a princípio, foi com relação à violência contra um adolescente, o filho deste homem de 11 anos. Então, as pessoas começaram a ligar para a polícia, falando que à noite ouviam gritos e, a partir daí, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescentes foi investigar esse caso para entender o que estava acontecendo com o menino. Depois, aí, entenderam que a situação era muito mais grave e bem pior. Que esse homem, ele não era capaz de fazer isso apenas com o próprio filho dele, que já não deveria fazer, né? Devia cuidar, amar e proteger, mas ele fazia também com o resto da família. Mas quem vai dar os detalhes da investigação, quem está à frente dessa investigação, é a doutora Cíntia, que está aqui ao meu lado. E ela estava me contando, Vanessa, eu estou exausta, porque a gente ficou até meia-noite trabalhando nesse caso chocante que infelizmente estava acontecendo no Riacho Fundo. Doutora, boa tarde para você. Então, a polícia, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente começou a investigar lá a denúncia com relação ao filho do homem. E aí vocês entraram no caso porque ele também cometia tortura contra o irmão dele de 39 anos, que tem problemas, que tem deficiência, é isso? Exatamente. Então, por isso, essa denúncia chegou à DECRIM, que é uma delegacia também voltada para a defesa da pessoa com deficiência, idosos, negros, LGBTQIA+, e religião. Por quê? Porque as nossas colegas da DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, receberam denúncias de vários vizinhos no Riacho Fundo, pelo 197, de que eles escutavam à noite barulhos de crianças gritando, de pessoas gritando e também de vários cachorros. Então, eles começaram a investigar e verificaram que havia também essa pessoa vulnerável. É uma vítima de um senhor, né, um homem de 39 anos, que ele tem uma deficiência intelectual, é um irmão, inclusive, do agressor, e ele estava sendo agredido, às vezes, assim, pela agressividade do próprio autor, que não tinha paciência em lidar com a deficiência mental do irmão. E aí, esse irmão, a gente foi acionado por conta da nossa competência, a gente fez uma operação um pouco grande, com 3 departamentos, inclusive a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a DECRIM e também a DOE, porque a gente usou força policial, porque tinham 4 cachorros da raça Pitbull no local. Fazia uma escolta ali para o torturador fazer o que ele quisesse. Pois é. E isso foi uma situação bem chocante para a nossa equipe, que a gente está realmente muito cansado e exausto, porque o cheiro do lugar é fétido. Essa pessoa com deficiência, né, a vítima, ela tinha que fazer as necessidades dela, fisiológica, urina, fezes, dentro de um quarto, sem eletricidade, que ele ficava o dia inteiro e ele não podia nem sair do quarto, porque os cachorros amedrontavam ele. E geralmente as pessoas assim que têm uma deficiência intelectual, eles têm muita aversão a barulho, a cachorro, então ele tinha pânico. Então ele chegava a fazer todas as necessidades dele no chão. Aí a equipe chegou nesse local, Vanessa, e era uma situação assim deplorável. A gente é acostumada a lidar com muita tristeza social, né, todos os dias na nossa profissão, mas esse caso foi realmente, assim, marcante na nossa vida, assim, profissional. Chega até a emocionar, né, doutora? Agora, esse homem de 39 anos, ele estava tão magro, desnutrido, não tinha acesso à alimentação, embora o torturador, o irmão dele, aí o acusado, o suspeito nesse caso, pudesse dar essa condição para ele. Ele chegou a desmaiar durante a operação de tanta fome? Foi isso que aconteceu. A gente divulgou uma foto só para mostrar e preservar também a vítima de como ele estava magro, e ele foi diretamente atendido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado para a UPA do Riacho Fundo. A gente nem conseguiu ouvi-lo, a gente vai continuar a investigação, porque inclusive as suspeitas de que esse agressor, ele também se apropria do benefício previdenciário dessa pessoa com deficiência. E aí, isso que justificaria ele ter a guarda
dessa pessoa com deficiência, que é realmente isso que acontece na grande parte das vezes. A gente tem esse direito social, da Previdência Social e da Assistência Social, do BPC para as pessoas com deficiência, e muitos familiares, ao invés de usar esse dinheiro em benefício da pessoa vulnerável, ele usa para sustentar os seus próprios interesses. E, inclusive, esse agressor ele tem um histórico de violência, que ele tem várias outras ocorrências contra a mãe, que é uma pessoa idosa, que inclusive está morando em outra casa, e também contra a irmã. Então, infelizmente, é uma família muito complexa, assim, que sofre também pela falta de acesso a bens econômicos, sociais, e também agora onde que choca a violência, e a violência no seu estado pior, que é a questão da tortura. E agora a vítima se encontra com o irmão dela e com outro irmão, e a gente vai continuar investigando para a gente pelo menos garantir um mínimo de dignidade para essas pessoas. Com certeza, doutora. O Felipe quer conversar com a gente, quer participar aqui da entrevista. Felipe, pode falar. Existe gente ruim no mundo, Vevê, e existe esse homem aí, que foge dessa régua de maldade com a qual a gente está acostumada e que, infelizmente, nós noticiamos aqui todos os dias. Porque quando ele pratica um ato desse, que é uma sequência de barbáries, deixar cachorro pitbull ameaçando uma pessoa que não tem como responder, coitada por si mesma, fica apavorada ao ponto de fazer necessidade fisiológica no lugar em que está e desmaia durante a operação da polícia porque está com fome. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, no mundo selvagem, os bichos atacam uns aos outros, precisam se alimentar, mas agem na base do instinto. Tortura é coisa humana. Aliás, é sub-humana, mas é de homem, é homem e mulher que faz um negócio desse, num nível de perversidade que você não encontra na vida. Bicho na natureza não faz um negócio desse. Eu queria saber, Vevê, qual que é a possibilidade desse rapaz continuar preso e dessa família ser preservada de que isso volte a acontecer? Olha, Felipe, eu fico até arrepiada aqui com o seu comentário, porque realmente quando eu li a ocorrência, eu não vi imagens nem nada, só li o relato. Eu falei, gente, como isso é possível? E assim que a doutora Cíntia chegou aqui, a gente começou a conversar, você vê que ela, como profissional, que está acostumada a lidar com situações complexas, ficou abalada emocionalmente, porque é realmente uma situação horrível de ver e de saber, né? Inclusive, quando se trata de uma tortura a várias pessoas. Esse homem torturava o próprio filho, o irmão, a mãe, a irmã. Olha essa sequência, né? Então, doutora, diante disso, o Felipe comenta quais são as possibilidades para que ele continue preso diante de tudo isso que a polícia constatou. Bom, agora não depende apenas da polícia, com certeza a persecução penal, a gente instruiu o processo com fotos, os vídeos, a gente não pode divulgar para preservar a vítima aqui para vocês, mas eu posso assegurar para vocês que são realmente deploráveis, e eu tenho certeza que o Poder Judiciário vai também se comover, tanto que a gente tipificou esse crime como tortura, que é um tipo específico quando a pessoa está sob vigilância da outra. Então é sobre os cuidados, que deveria ser sobre o amor da família, sobre o lugar mais, o refúgio da sua casa. Essa pessoa é submetida a esse tipo de violência. E além de tudo, há um aumento de pena de 1/3 quando se trata de pessoas idosas e pessoas com deficiência, que são as pessoas mais vulneráveis. E nesse caso é muito importante a imprensa e a divulgação, e principalmente a participação da comunidade para ajudar a gente, porque a gente só chegou nesse caso porque vizinhos denunciaram. Infelizmente, a violência contra a pessoa com deficiência, para a gente lá na DECRIM, que cuidamos de 5 pautas, é a mais difícil, Vanessa. Por quê? Porque as pessoas com deficiência sequer chegam à delegacia.
esses crimes são crimes entre quatro paredes, são crimes dentro de quartos escuros e que a gente não consegue chegar. Então a gente precisa muito do apoio, tanto da imprensa quanto da comunidade. Se você souber de qualquer caso semelhante, não precisa se identificar, liga no 197 e também, se você quiser se identificar, colaborar, pode procurar a polícia, a delegacia de polícia mais próxima da sua casa, porque realmente nós somos humanos, né? Aqui no Brasil, todo mundo se preocupa com o próximo, somos cristãos, somos humanos e eu conto com a participação de todo mundo para isso. Doutora, muito obrigada pela sua participação e principalmente pelo trabalho nesse caso. Então fica aí o apelo, Felipe, da delegada, vizinhos, se vocês desconfiam de barulhos, denunciem. A polícia vai lá e vai ver se realmente está acontecendo algo que precisa da ação dela. E foram essas denúncias que salvaram essas vidas, né? Poderia ter sido muito, muito pior, Felipe. Pelo jeito que a coisa estava andando, realmente esse homem foi salvo da morte. Pois é, Vanessa, porque a pessoa que faz parte da comunidade LGBTQIA+, quando sofre alguma ofensa, busca a polícia. A pessoa que tem a pele de cor negra, se sofreu uma ofensa, busca a polícia. Agora, a pessoa que tem deficiência física e muitas vezes tem a locomoção, a mobilidade reduzida, ou mesmo tem alguma deficiência intelectual, ela está abandonada à própria sorte. Então, a gente vive em comunidade e isso traz ônus e bônus. Ônus é a gente ter que aprender a respeitar o outro, muitas vezes você querer botar um som alto na sua casa e não poder porque tem o seu vizinho, mas tem um bônus, porque quando tem um vizinho do seu lado, se acontece alguma coisa na sua casa, você pode contar com o seu vizinho para chamar a polícia, para pedir socorro para você. Eu vou só reforçar o pedido da delegada. Não acho que gritaria frequente do lado de onde você mora seja normal. É melhor ligar para a polícia bater lá e entender que tá tudo bem, que é só uma família barulhenta mesmo, do que depois você descobrir que um negócio horroroso como esse aconteceu do seu lado e você não fez nada. Muito obrigado, VV, e a delegada pelas informações. Impressionante isso. Continuando, uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Distrito Federal e de Goiás descobriu uma quadrilha especializada em dar golpes pelo WhatsApp. As vítimas eram principalmente os idosos. E o detalhe, a investigação descobriu que pelo menos 3 números de telefones usados pelos bandidos para dar os golpes estavam em nome do Ministério Público da União. Kátia Gomes, boa tarde para você. Quantas pessoas foram presas até o momento e que negócio é esse de usarem os números do MPU? Porque até uma pessoa mais esperta, se checa depois o número e descobre que é de um órgão oficial, começa a achar que tá tudo certo, que não é bandido do outro lado, que é uma autoridade. Malta, olha, até o momento 4 pessoas foram presas, só que não se passavam, né, respondendo a sua pergunta, pelo Ministério Público. Eles apenas cadastraram esse número, né? Eles conseguiram um número cadastrando como se fosse do Ministério Público, mas eles não se identificavam como o órgão. O que eles faziam, né? Eles pegavam números aí, inclusive de diversas outras pessoas, roubavam dados pessoais e conseguiam militar em operadoras. Ô, gente, nós vamos tentar restabelecer o contato com a Kátia para ela trazer essa informação para a gente. Porque você vê que coisa, né? Até cadastrar número de telefone no nome do Ministério Público o pessoal consegue. Será que eu já posso voltar para a Kátia? Se a gente conseguir, eu prefiro que ela continue dando as informações aqui para a gente. Kátia, você me ouve? Consegue falar com a gente? Agora um destaque que tomou conta do Twitter nessa semana. Sabia que muitos internautas demonstraram surpresa nas redes sociais quando ficaram sabendo que um dos integrantes da famosa banda norte-americana Black Eyed Peas, o cantor APL, é cego. Um dos integrantes da banda, o will.i.am, foi quem compartilhou o fato em uma entrevista antiga, mas que veio à tona agora. O cantor APL sofre de uma condição chamada nistagmo, que acarreta um movimento involuntário dos olhos e isso limita a visão, ou seja, os globos oculares vibram e isso pode impedir que a pessoa veja cores, por exemplo. Sobre esse assunto, a gente fala agora com o médico oftalmologista Jonathan Lake, diretor médico nacional do Grupo Opt Brasil. Dr. Jonathan, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente no SBT. Deixa eu te perguntar, essa condição que atinge o cantor norte-americano é considerada rara ou vocês veem com frequência nos consultórios? No consultório, nós acabamos vendo com uma certa frequência por sermos referência em oftalmologia.
mas é uma condição bastante incomum, quase rara. O que acontece é que ela está associada a diversas causas. Existe tratamento para essa pessoa? Como é que ela pode melhorar a qualidade de vida? Então, o nistagmo, como falou bem, é uma condição que leva a um movimento involuntário, que pode ser vertical, horizontal, em várias apresentações. O que acaba acontecendo é que ele pode estar associado a condições, ele pode ser resultante de situações que diminuem muito a visão, ou ele pode estar associado. Então, tem nistagmos congênitos e nistagmos adquiridos. O que é importante é realmente identificar, classificar tanto o nistagmo quanto qualquer coisa associada aqui à visão e tentar dar a melhor qualidade de vida possível para os pacientes que têm isso. Muito obrigado pela presença do senhor. A gente deixa aqui o alerta para as pessoas em casa. Acho que o senhor pode reforçar da necessidade de se buscar um oftalmologista com uma certa frequência, porque aí esse tipo de condição ou outras, né, da oftalmologia podem ser monitoradas mais de perto e evitar que a pessoa tenha uma condição agravada. Isso é muito importante, especialmente, acho que aqui é o recado principal, para crianças. Porque mesmo o nistagmo, né, o olho vibrando, não é tão fácil de perceber. Mas na clínica a gente consegue perceber bem. E ao realizar o exame bem cedo, e eu falo, no primeiro ano de vida, a gente consegue ajudar a criança, tratar as condições em conjunto, às vezes tratar o próprio nistagmo, e realmente permitir que a criança possa enxergar e ter uma boa visão ao longo de toda a vida. Então, só para concluir, toda criança de até 1 ano de idade, ela tem que ir ao oftalmologista? É recomendado que vá a um oftalmologista para checar a saúde dos olhos? Perfeito. Então, é lei no Brasil, o teste do olhinho logo ao nascer. Então, todas as crianças têm que passar por isso. E é muito importante, entre 6 meses e 1 ano, que a criança faça o seu primeiro exame oftalmológico. Muito obrigado ao senhor pela presença. Muito obrigado pela presença. Até a próxima. Bom trabalho. Até, obrigado. Obrigado. O Supremo Tribunal Federal garantiu a servidores públicos, pais solos, que são homens que criam seus filhos sozinhos, licença de 180 dias para cuidar dos recém-nascidos. Os ministros foram unânimes na decisão. Tiago é o chamado pai solo. Ele conquistou na justiça o direito a 6 meses de licença para cuidar do filho, Henry, hoje com 10 meses. Foi uma amiga do Tiago que gerou o bebê. Foram 7 anos até ele conseguir realizar o sonho de ser pai. Mas às vésperas do nascimento, veio o susto ao saber que teria somente 20 dias para cuidar do filho que ia nascer. A lei ela é muito antiga, né? O direito ele tem que acompanhar a evolução do mundo, a evolução da sociedade, a evolução da família. Por unanimidade, os ministros entenderam que privar qualquer criança da única referência paterna, já que se trata de um pai solteiro, seria um castigo. O ministro Roberto Barroso destacou a importância da presença do pai ou da mãe antes mesmo do nascimento. O cérebro da criança é uma esponja que absorve tudo aquilo que lhe é transmitido. E, portanto, esse é o momento certo de se dar nutrição, afeto, valores, respeito, capacidades cognitivas. Com a decisão do Supremo, os servidores públicos que sejam pais solteiros, por meio de técnicas de fertilização in vitro em barrigas de aluguel, agora vão ter direito a 6 meses de licença paternidade, o mesmo período concedido às mulheres. Atualmente, o pai tem direito a 5 dias de licença paternidade. O caso analisado no Supremo foi o de um perito médico que teve filhos gêmeos por meio da fertilização in vitro e que ganhou na justiça a licença de 6 meses, mas teve a decisão questionada pelo INSS. Como o julgamento tem repercussão geral, vai servir como base para processos semelhantes que estejam em andamento no país. Para o advogado César Brito, ex-presidente da OAB, a medida deve também ser estendida aos trabalhadores contratados pelo regime seletista.
como o Supremo decide claramente que a equiparação do pai solo à mãe, constituindo uma família nos termos da Constituição, certamente o salário maternidade será devido ao seletista, porque o direito à sobrevivência pela remuneração ela é fundamental. Volta ao noticiário aqui local, a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos realizou mais uma fase da Operação Darknet, que combate a pornografia infanto-juvenil. Dessa vez, um morador do Guará foi preso por armazenar pacotes de conteúdo criminoso e proibido, pornográfico. A gente fala agora ao vivo com o delegado Dário Tassiano. Ô Dário, obrigado, pela presença mais uma vez. Delegado, nesse caso, a denúncia partiu de uma agência de investigação de segurança interna da Embaixada dos Estados Unidos. Exatamente. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos. Sim, essa informação ela veio dessa agência americana que oficiou a nossa divisão de inteligência policial. Ela fez o tratamento inicial, a investigação inicial e então repassou à Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos. Então a gente representou perante o Poder Judiciário para que a gente obtivesse êxito no cumprimento de mandado de busca no endereço desse suspeito. Esse suspeito, ele a priori, havia a suspeita de que ele estaria vendendo esse material de pornografia infanto-juvenil na internet. Então, a gente, durante o cumprimento do mandado de busca na região administrativa do Guará, a gente não ficou a priori configurada a venda dessa pornografia infanto-juvenil, desse material, mas a gente configurou o flagrante dele armazenar, dele guardar esse material de pornografia infanto-juvenil em seus dispositivos eletrônicos. Por esse motivo, então, ele foi preso, ele foi encaminhado, então, à Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos e ele, então, vai ser indiciado, então, no crime cuja pena vai de 1 a 4 anos de reclusão, é um crime constante no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ô, delegado, esse tipo de crime que é cometido majoritariamente pela internet, às vezes pode passar a impressão para a população, para a comunidade, que é mais difícil de ser combatido ou que eventualmente nem deixe rastros. Mas o fato de uma agência da embaixada repassar essa informação para vocês e o fato de, em tantas outras operações, a polícia conseguir rastrear esse conteúdo, mostra que a pessoa não vai passar impune, Então, é importante ficar de olho, porque a polícia consegue chegar na pessoa que comete esse crime. Exatamente. A internet, ela dá essa sensação de que se você cria um avatar, um personagem, você atrás ali da tela do seu computador, do seu celular, você vai estar identificável, você vai estar anônimo. Não está. A gente tem conseguido realizar diversas operações. A gente já conversou outras vezes aqui na operação que era intitulada Colecionadores, os indivíduos que colecionavam diversos arquivos de pornografia infanto-juvenil. A gente, já nesse ano de 2022, a gente deflagrou fases da operação intitulada Downloader, que são os indivíduos que baixavam muitos arquivos da rede peer-to-peer, da internet. E agora, esse indivíduo que ele confessou, ele afirmou em delegacia, informalmente, inclusive até para os agentes de polícia, que ele realizou a compra, não na internet, na parte superficial, mas que ele conseguiu fazer a compra de arquivos desses pacotes pela Darknet. Eu mencionei esse fato até porque me recordei de um negócio aqui agora, que eu até compartilho com o senhor, Dário. Várias vezes eu vejo perfis falsos meus na internet, sabe? Pessoas que usam minha foto, aí colocam outro nome. E teve uma vez, eu até coloquei nos meus stories, porque uma seguidora denunciou que era uma pessoa que estava usando a minha foto para poder ter conversas indevidas com crianças e adolescentes. Então, até para você que faz fake das outras pessoas, para você que comete esse crime e acha que vai passar impune, não vai passar impune. Isso deixa rastro e a polícia consegue chegar até o criminoso. E você que está em casa, se eventualmente um perfil com a minha foto, que você sabe que não é o meu, porque é verificado o meu, estiver conversando ou fazendo qualquer tipo de coisa, nem precisa me procurar ou me mandar mensagem. Vai na delegacia, conversa com o delegado Dário, porque esse negócio não pode ficar impune e não fica, como a gente vê nas operações que eles têm trazido as informações aqui pra gente. Delegado, muito obrigado pela participação, bom trabalho pro senhor e até a próxima, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. É um pessoal que não tem o que fazer. Esse aí que é criminoso de verdade porque está cometendo pedofilia, vai ter o que a lei estabelece. Agora, essas outras pessoas que enchem a paciência da gente fazendo fake da gente na internet,
arruma uma louça para você lavar, uma roupa para você deixar limpinha, uma panela para você arear, mas agora ficar fazendo fake da gente é uma pessoa absolutamente à toa, caça alguma coisa para você fazer na sua vida, né? Este sábado, a população do Paranoá vai receber uma ação da FEComércio, do SESC e SENAC, com vários serviços. Tem recreação para as crianças, tem assistência social, atendimento odontológico, corte de cabelo, massagem, maquiagem, oficinas de gastronomia. Além disso, uma carreta da mulher estará presente com a aplicação de DIU gratuito. Para quem não sabe o que é o DIU, é aquele dispositivo intrauterino que funciona como um método contraceptivo, ou seja, para evitar gravidez. A Vanessa Vitória está nesse momento com um representante do evento e fala com a gente. VV, é contigo. Estou sim, Felipe. Boa tarde de novo. Estou aqui com Valcides Araújo, que é o diretor regional do SESC aqui no DF. Daqui a pouquinho a gente fala do DIU que você acabou de citar, mas antes disso ele vai explicar essa ação que vai acontecer amanhã, de 9 da manhã até as 4 da tarde, lá na Praça Central do Paranoá. E aí a dúvida que fica é, só pode quem mora lá perto? Quem vai responder isso pra gente é o Valcides. Boa tarde para você. E aí, pode todo mundo? Só quem mora lá perto? Como é que é isso? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Felipe. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando esse projeto social extenso, imenso, desenvolvido pela FEComércio do Distrito Federal, através dos seus braços sociais, que são o SESC, o SENAC e o Instituto FEComércio. Claro que não, né? É um projeto aberto para toda a população. Inclusive aproveito aqui para convidar toda a população do Distrito Federal que puder comparecer ao Paranoá, lá na Praça Central. Nós vamos estar lá, como você bem disse, de 9 às 16 horas, com toda os nossos eixos de ação e de serviços, né? Desde as nossas, da nossa assistência jurídica, da nossa carreta odontológica, da nossa carreta de saúde da mulher, o SENAC com seus serviços profissionalizantes. Enfim, vai ser uma tarde, um dia, para a população conhecer o muito que o sistema FEComércio tem para oferecer para a população geral. Tudo de graça, além de todos os serviços. Quem não é do comércio também vai poder ter acesso à carteirinha do SESC? Vanessa, todos os serviços gratuitos. Quem não tem a carteirinha, nós vamos estar lá com o nosso relacionamento para fazer a carteirinha do comerciário ou não, porque nós atendemos a toda a população. É certo que o comerciário é nosso público-alvo, mas nós também atendemos a toda a população. Então, para nós vai ser uma alegria poder, nesse momento também, agregar mais pessoas aos nossos serviços. E aí, falando de mulheres, o Felipe começou falando do DIU, como é que vai funcionar isso? Vai ter um consultório lá, um médico, como é que vai ser? Então, Vanessa, o SESC do Distrito Federal tem uma unidade móvel de atendimento à mulher, exclusivamente de atendimento à mulher. Nessa unidade nós temos 2 consultórios, onde as mulheres podem fazer a triagem. Após essa triagem e avaliação, elas seguem para o nosso consultório, onde fazem a colocação do dispositivo do DIU após essa avaliação. É bom chegar cedo? É bom chegar cedo, porque a procura, graças a Deus, tem sido bastante grande. É bom chegar cedo. Se não tiver vaga para todo mundo no dia, vocês vão fazer uma listinha? Então, Vanessa, eu vou até dar esse spoiler para você. A partir desta ação, a gente vai começar a cadastrar essas mulheres que não conseguirem o atendimento, para que a gente possa proceder com essa colocação nas nossas unidades fixas. Então, a gente vai dar um voucher, uma espécie de voucher para elas, marcar o atendimento, porque nós também temos a questão do nosso corpo médico, que não é muito grande, mas a gente vai continuar esse atendimento devido à procura e também para cumprir essa nossa função social de atender essa população mais vulnerável socialmente. Olha, eu vou te pedir licença, então, para a gente falar um pouquinho mais do DIU, mas com uma médica. Mas antes disso, o que acontece? Muitas mulheres, né? Eu sou mulher, eu falo por mim, a gente tem medo, se dói, e se não se adaptar, e vai ficar infértil, e tem um DIU para mulher que nunca foi mãe. Gente, tem todo tipo de DIU, tem DIU com hormônio, sem hormônio, DIU para uma mulher que ainda não tem um útero, né? Que eles dizem amadurecido, que ainda não foi mãe. Enfim, mas quem vai dar os detalhes, se não der certo, quando a mulher coloca, ela tem que ficar com aquilo lá. Como é que vai ser a ginecologista que a gente conversou com ela? Ela traz os detalhes agora. Vamos ouvir. Eles têm grandes vantagens, tá? O que tem mais hormônio, ele tem outras indicações além da contracepção.
Ele serve para quem tem sangramentos disfuncionais, para quem tem cólicas muito intensas, quem é portadora de adenomiose, endometriose, que são doenças da pelve feminina. Ele também serve para amenizar a transição climatérica, que é aquela mulher que está para entrar na menopausa. Então, essa transição na vida da mulher que pode ser mais chatinho, ele dá uma aliviada. Ele faz essa transição de uma maneira mais leve. E o DIU que tem menos hormônio, a principal indicação dele é contracepção. Ele já não tem indicação para essas outras coisas que o DIU que tem mais hormônio serve. Os dois diminuem fluxo menstrual, diminuem cólicas e tem uma grande chance da mulher até ficar sem menstruar, o que é uma coisa muito boa. O bom do DIU é que ele é um método de longa duração. Então, independente dele ser hormonal ou não, ele dura no mínimo 5 anos. Claro que você pode retirá-lo antes desse tempo. Você não precisa colocar e passar 5 anos com o DIU ou 10 anos com o DIU de cobre, por exemplo. Se você quiser colocar e 2 anos depois quiser engravidar, você pode retirar o DIU. E ele não costuma alterar a sua fertilidade. Então é isso, Felipe, eu vou aproveitar aqui para pedir para o Valdeci fazer o convite, né, para você que mora ou não no Paranoá participar dessa ação amanhã. Convido o pessoal, por favor. Gente, a FEComércio vai ter imenso prazer de receber todos vocês nessa ação dos braços sociais SESC, SENAC, Instituto FEComércio, no Paranoá, de 9 às 16 horas. Venham todos, vai valer a pena. Muito obrigada pela sua participação. Então é isso, fica o convite. Não vai dar para dar desculpa depois, dizendo aí, poxa, engravidei, não tive acesso a método contraceptivo. Não vai dar para dar essa desculpa, não. Vai lá no Paranoá amanhã. E não só para quem quer colocar o DIU, mas para quem quer aproveitar, tirar a carteirinha, cortar cabelo, fazer massagem, ixi, uma infinidade de coisas. Eu volto com você, Felipe. Muito obrigado, VV. Obrigado pelo recado. Ô, pessoal, vocês lembram daquele caso de racismo que a gente mostrou aqui no jornal? Uma mulher que xingou o dono de um quiosque de açaí lá em Taguatinga? Falou coisas horríveis, não vou nem repetir. Os dois foram ouvidos ontem na delegacia. O repórter Maicon Leão está com a gente agora ao vivo, porque, ô Maicon, os advogados da agressora entregaram para a polícia os laudos médicos e informaram que ela que aparece fazendo ofensas racistas, faz tratamento para esquizofrenia tem mais de 10 anos. É essa a informação que você tem? Exatamente, Malta. Esses advogados, inclusive, enviaram para a nossa produção alguns laudos, um deles datado, inclusive, de junho de 2011, ou seja, mais de 10 anos, que essa mulher teria sido diagnosticada com esquizofrenia paranoide com evolução crônica, progressiva e sem possibilidade de cura. E, segundo eles, seria justamente por conta dessa esquizofrenia que ela teve aquele comportamento agressivo, que atacou, como a gente mostrou no nosso jornal, já o Paulo Vitor aquele dia. Para quem está em casa, só entender esse caso, ela chegou em um açaí lá em Taguatinga, pediu um açaí, e aí no momento que eles foram preparar esse lanche, ela percebeu que eles tinham colocado para bater junto uma banana. E aí começou a questionar, falando que era para tirar a banana, e nisso o proprietário desse estabelecimento, Malta, disse para ela o seguinte: olha, a nossa receita é fechada, não tem como tirar. E o que mais espantou ele, além dessas agressões, é que ela já tinha comprado açaí lá antes, ou seja, ela conhecia a receita, conhecia o produto, sabia como funcionava. Mas dessa vez, ao explicar para ela que não tinha como tirar a banana, que era daquele jeito e pronto, ela começou a atacar, a ofender com várias palavras racistas, como você bem disse, nem dá pra gente repetir aqui de tão complicado que é essa situação. E aí o caso foi parar na polícia, foi registrado na DECRIM e ontem os dois foram ouvidos. E aí os advogados e familiares dela, foi identificada apenas como Cláudia, enviaram pra gente esses laudos médicos dizendo que ela sofre de esquizofrenia, que inclusive eles já estão, Malta, na justiça para tentar interditar essa mulher, já que ela não consegue responder pelos seus atos, já que ela não tem controle, ainda mais nessa situação em que já tem uma evolução, em que não tem como curar mais, ela toma medicamentos e que inclusive recentemente teria aumentado a dosagem desses medicamentos, mas que, como a gente viu, não está fazendo efeito e que por isso eles estão vendo vias para que consigam interditar essa mulher, para que ela pare de responder pelos seus atos civis, já que pelo que a gente viu, ela não está conseguindo mesmo. Essa foi a resposta dos advogados, eles disseram que estão consternados, toda a família está muito chateada com o que aconteceu, inclusive pediram desculpas para o Paulo Vitor, que é o proprietário, quem foi ofendido
ofendido, quem foi atacado naquele dia, e que justamente eles estão à disposição para que tudo seja solucionado e para esclarecer que ele não teria feito por maldade e sim por reflexo dessa doença. Mandar um abraço para o Paulo Vitor, porque ele esteve com a gente ao vivo aquele dia e foi de uma serenidade tão grande. Ele falou, olha, vou ver o que eu vou fazer, não sei o que essa mulher tem, se ela realmente é doida, se não é. Quer dizer, e estava ali disposto mais a trabalhar e tocar a vida do que realmente dar atenção para uma pessoa que ali naquele momento específico cometeu um crime, mas que agora vem a família e coloca o argumento de que ela precisa ser interditada. Aí eu também acho que essa família, no que lhe cabe, fez o correto. Quando você tem um familiar nesse estado de doença psiquiátrica, que não responde pelos próprios atos, que comete loucuras na rua, você vai até a pessoa a quem o seu familiar agrediu, pede desculpa, explica a sua situação, vai até a polícia, explica, e eu torço para que a família consiga o objetivo de interditar essa mulher, porque embora a gente lamente o fato dela ter doença psiquiátrica, é muito complicado também que as outras pessoas na comunidade sejam obrigadas a conviver com xingamentos, ofensas, grosserias. Vamos lá, grosseria é uma coisa, ser uma pessoa desagradável é outra, mas aí ela já parte para o ponto de cometer crime contra as outras pessoas, então eu torço para que a família consiga interditá-la. A defesa da mulher que enviou um vídeo pra gente, aliás, da mulher que agrediu o Paulo Vitor, mandou um vídeo pra gente. Podemos ouvir. Ela é portadora de esquizofrenia, isso diagnosticado desde o ano de 2011. De 2011 até o presente momento ela vem fazendo acompanhamento e o tratamento, só que é uma doença que é progressiva e não tem cura, né? Em 2020, inclusive, ela estava num pico desses problemas que ela tem de perder a sanidade, perder a consciência, né, momentaneamente, e nós entramos com um processo de interdição. Esse processo de interdição foi negado ao pedido liminar e durante o período do curso normal do processo ela teve uma melhora muito substancial e em razão disso foi pedido arquivamento, né, já que ela estava com a sanidade, né, estava com momentos de sanidade e estava conseguindo tomar todas as decisões de forma autônoma, né, sem a necessidade de intervenção de um terceiro. Ocorre que esse ano, em 2020, mais ou menos ali meados do mês de abril, ela acabou tendo uma recaída bem severa, né, inclusive passando por alguns quadros de ouvir vozes, ver coisas que não existiam. Então isso acabou chamando a atenção da família, que buscou um relatório para pedir uma nova intervenção, que inclusive já estava sendo confeccionada. Ocorre que não deu tempo sequer de ingressar com essa interdição, né? Ocorreu esse fato, ela estava em um momento de surto, estava em um momento de crise muito severo e por conta disso a gente está tendo que vir aqui prestar esclarecimentos, né? Deixa eu compartilhar com vocês uma história aqui, continuando o nosso jornal. Uma história da minha família, mas que eu tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores poderiam contar também sobre as suas famílias. A minha avó, que morreu faz alguns anos, me contava quando era viva que na fazenda onde ela foi criada, tinha pessoas trabalhando que haviam sido escravizadas. Que estavam ali livres já naquele momento, mas tinham sido escravas. A minha avó Cota conviveu poucas décadas atrás com pessoas que viveram mesmo na pele a tragédia de serem feitas de escravas aqui no Brasil. Eu estou contando isso só para relembrar o quanto o desastre histórico da escravidão é muito recente. E hoje, 13 de maio, celebra-se o dia da abolição da escravatura. Será que acabou de verdade? Marjorie Nogueira, historiadora e coordenadora do Observatório da Saúde da População Negra, está com a gente ao vivo. Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Quem dera, né, Marjorie, fosse uma data para uma verdadeira celebração. Boa tarde, Felipe. Realmente, nós ainda temos, depois de 134 anos, né, de abolição, uma realidade de desigualdade que se estende aí já por muitos anos. E quando a gente fala sobre isso, a gente não está dizendo só de situações como essa que foi apresentada, né, ofensas raciais, situações de discriminação que faz parte do cotidiano de pessoas negras. Mas a gente também tem uma desigualdade, né, que é aparentemente invisível, mas que tem a ver com acesso à educação, tem a ver com participação no mercado de trabalho, com acesso ao serviço público de saúde, por exemplo. Então,
desigualdade, ela se estende no pós-abolição e, de fato, nós não temos nada a celebrar. Muito pelo contrário, é importante que a gente reconheça como que a história ela acaba por silenciar as lutas de negros e negras por liberdade, né? Como que nos próprios livros didáticos a gente não conhece necessariamente as histórias por trás desse movimento pela liberdade que não está só no ato de Princesa Isabel, muito pelo contrário. Ele faz parte de todo um longo processo que começou desde o primeiro navio negreiro aqui em terras das Américas. Ô Marjorie, enquanto você falava, eu me lembrei, eu tenho duas amigas muito queridas que são negras e ativistas, militantes. Eu fiquei muito impressionado quando uma delas me contou, por exemplo, isso para te dar em casa, você que tem em casa, a dimensão de como as consequências ainda são vividas hoje por essa população. Que aí, dialogando com a área da senhora, que é a da saúde, que ainda hoje, no Sistema Único de Saúde no SUS, há relatos de mulheres negras, por exemplo, que quando vão dar à luz a seus filhos, recebem menos anestesia ou menos cuidado, porque a impressão de que uma mulher negra é mais forte para poder passar pelas dores do parto do que uma mulher branca. Isso para falar da saúde pública. Você vivencia essa diferença de tratamento ainda no cotidiano? Olha, a gente tem quase 70% da população negra que depende do Sistema Único de Saúde. Então, o que a gente observa em relatos, em pesquisas científicas, inclusive, é que, de fato, mulheres grávidas, né, e ali no momento do parto, elas ainda têm uma dificuldade em ter um atendimento digno nesse sistema. Isso porque há um senso comum, né, um imaginário social que construiu a ideia de que mulheres negras são fortes, mulheres negras são parideiras. É um discurso que é construído, sim, né, desde o período colonial e que se estende aí com a perpetuação do racismo. E isso faz com que o Brasil ele comporte hoje um lugar muito ruim em relação à violência obstétrica. E especialmente na morte materna por causas evitáveis. Ô Marjorie, se a gente for pegar a estatística do nosso público nesse momento que nos acompanha ao vivo, vai ser mais ou menos o seguinte: de cada 2 telespectadores nossos, um será negro, um será branco, uma será uma mulher negra, outra será uma mulher branca. Como é que a gente explica para essa metade do nosso público, na qual eu me incluo, de população branca, como o racismo é estrutural e como a gente ainda vive hoje um sistema que é feito para dificultar a vida da população negra no sentido de conseguir acesso a serviço público, a trabalho digno, a moradia digna e a outras coisas que a população branca acessa com mais facilidade? Quando a gente fala nessa diferenciação, né, de tratamento e de acesso, muitas pessoas recorrem à ideia de meritocracia, né? Mas, eu mereço, eu faço parte de uma família pobre, e ninguém está dizendo que o contrário disso. O que a gente está dizendo é que o racismo, ele, de fato, ele é um empecilho para que pessoas negras progridam em carreiras, progridam na sua mobilidade de classe. E isso é um dado histórico, né? A gente tem números oficiais que mostram que a maioria da população em situação de pobreza no Brasil e nesse contexto atual, inclusive, de volta da fome, é a população negra, né? Então, a gente tem o racismo estrutural, como o próprio nome já diz, estruturando as nossas relações sociais. Então, significa que nós temos um problema que diz respeito a toda a sociedade brasileira. Ele não diz respeito apenas à população negra, né, que sempre lutou de forma organizada para que conseguisse essa liberdade e que, posteriormente, também tivesse acesso a direitos que ainda são negados na atualidade. Então, significa que as pessoas brancas precisam, de fato, entender que o combate e enfrentamento do racismo, ele perpassa também por uma conscientização de pessoas brancas sobre o seu lugar nesse processo. Trocando em miúdos, ainda que a pessoa branca argumente, olha, eu vim de uma família muito humilde, eu também fui pobre, eu também tive que lutar por oportunidades. Se a gente colocar essa mesma pessoa branca ao lado da pessoa negra nas mesmas condições socioeconômicas, ainda nesse lugar a pessoa negra vai ter mais dificuldade por conta do racismo que a gente vivencia. Consegui traduzir e resumir, é isso?
É exatamente isso. Quando a gente fala dessas diferenciações, a gente está querendo dizer que, por exemplo, numa disputa por uma vaga no mercado de trabalho, mesmo nas mesmas condições de experiência, de formação, uma pessoa negra pode ser excluída de um processo seletivo se simplesmente aquela pessoa que está ali à frente daquela seleção não gostar de pessoas negras, por exemplo, não acreditar que pessoas negras tenham habilidades intelectuais suficientes para estar naquele lugar. Muito obrigado pela sua presença, por nos ajudar a debater esse tema de uma forma que eu ainda, por mais que a situação seja difícil, eu penso que quando a gente traz isso aqui para a TV aberta e para o nosso público, a gente consegue dar pequenos passos que, somados a outras tantas ações que vocês protagonizam, a gente consiga melhorar o Brasil. Muito obrigado, tá? Até a próxima. Até, eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. A gente continua o nosso jornal tratando de mais uma escola pública que virou ponto de briga dos estudantes. Dessa vez foi em Ceilândia. Alunas do ensino médio trocaram tapas e puxões de cabelo. Até a avó de uma delas entrou na confusão. Essa escola já tinha tentado evitar a briga, mas parece que não deu certo. O momento da confusão foi gravado por um estudante nesta quarta-feira no Centro de Ensino Médio 12, em Ceilândia. O vídeo mostra duas alunas se agredindo no pátio do colégio. Um garoto tenta separar, até que mais duas pessoas entram na briga. Uma delas, de acordo com a direção da própria escola, seria a avó de uma das brigonas. A mulher chega a puxar o cabelo de uma das meninas. A informação é de que as garotas eram amigas, inclusive de frequentar uma a casa da outra. Até que começaram os conflitos e a amizade acabou. Aí começaram as discussões nas redes sociais, até que vieram parar aqui no ambiente escolar. No dia 12 de abril, aconteceu na escola uma reunião de mediação de conflitos. As 3 estudantes, as mães delas e a equipe de direção e orientação educacional conversaram por mais de 3 horas para evitar que as agressões verbais se tornassem físicas. Antes mesmo dessa reunião, que ocorreu no dia 12 de abril, eu já havia me reunido com as mães separadamente. Alunas e responsáveis assinaram um termo se comprometendo a manter o respeito dentro e fora do ambiente escolar, até mesmo nas redes sociais. Nós falamos sobre a necessidade de respeitar uma outra, né, de não ocasionar nenhum tipo de situação de bullying, de preconceito, de racismo, porque a escola tem um papel social muito importante. Como uma última alternativa para evitar o conflito entre as alunas, a escola decidiu transferir as 3. O conselho de classe é soberano nessa decisão, né? Então, os professores em conjunto decidiram que, até para a proteção mesmo dessas estudantes, proteção física e proteção psicológica, o ideal é que elas sejam transferidas de unidade escolar. E a equipe gestora já providenciou uma vaga, né, para cada uma delas, de preferência em escolas próximas às suas residências. O ano letivo começou com vários casos de violência no ambiente escolar. Só agora, em 2022, a Polícia Civil registrou mais de 580 ocorrências envolvendo furtos, ameaças e lesão corporal, por exemplo. Inclusive, nós mostramos aqui no jornal, em fevereiro, uma outra agressão envolvendo familiares de estudantes, que foi gravada em frente ao CEF-19, em Ceilândia. Uma menina de 11 anos levou tapas e puxões de cabelo dados pela mãe de uma aluna da mesma sala da estudante. Eu fiquei muito assustada, porque eu nunca apanhei, eu não sou de arrumar briga, eu sou quieta na minha. Tadinha dessa menina. E dessas outras também que arrumaram confusão. Para com isso, gente, vai estudar. Vai botar o que no seu currículo depois? Olha, eu sou formado no ensino médio e graduado em briga. Isso não dá emprego para ninguém em lugar nenhum. Um homem entrou numa escola pública de Ceilândia com uma bicicleta e assaltou 2 alunas. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito passa pela entrada da escola e observa o movimento. Ele segue direto, mas faz a volta e entra. O homem chega a pedalar na parte interna do Centro de Ensino Médio 2. Repare que as 2 alunas estão sentadas mexendo no celular. Em poucos segundos, ele volta e anuncia o assalto. O homem coloca a mão na cintura como se estivesse armado. Depois disfarça conversando com elas. Sem querer entregar o celular, ele puxa da mão de uma delas e vai embora com os 2 aparelhos.
O crime aconteceu nessa escola de Ceilândia, a praticamente 2 metros do portão de entrada. As alunas estavam nessa casinha aqui, que na verdade está sendo preparada para deixar livros à disposição dos alunos. Mas que enquanto isso, muitos deles aproveitam para guardar o horário para ir para a sala de aula ou até mesmo alguém para buscar na hora de ir embora. Segundo a direção, apesar de estar na parte interna da escola, a segurança aqui começa a partir daquele outro portão ali. Essa área é pública, né? Até porque logo ali tem uma pista. E para que os pais, quando vêm, serem atendidos, tanto para questões burocráticas de transferência, né, ou qualquer situação de pegar boletim de aluno, ele entra nessa área que é pública e fica o tempo inteiro aberta. Ainda segundo o diretor, apesar de conviver com a violência, nunca tinham se deparado com tamanha audácia. Essa coisa de entrar assim, da forma tão que essa pessoa entrou na escola e até pedalar até mais aqui dentro nessa área, nunca vimos isso. Hoje pela manhã, uma viatura da Polícia Militar esteve no colégio, mas segundo os pais, cena rara por aqui. Eu nunca vi. Só hoje foi a primeira vez que eu vim buscar meu filho, que eu vi uma viatura. Até assustei, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu nunca vi nenhuma viatura, nenhum policial aqui na escola. A PM foi acionada e chegou poucos minutos depois, mas o criminoso ainda não foi identificado. Nós temos tido, com certeza, o apoio do policiamento. Sempre que precisamos, buscamos o apoio tanto do batalhão escolar como da Polícia Civil, que tem comparecido aqui com a DCA2 e com a delegacia, que é a 15ª DP, né? Eles têm nos dado todo o apoio. Temos o contato, ligamos, eles vêm aqui e nos atendem, procuram ver o que está acontecendo sempre que pedimos. Uai, seu Eliel, eu fiquei aqui só pensando o seguinte, o senhor disse que o assalto foi na área pública, mas aí, então, o que as alunas estavam fazendo lá? Aí me deu a entender que a escola permite que os alunos fiquem na área externa e não dentro da escola para estudar. Não tinha que ter ligado, então, para os pais delas, para falar assim, ó, as meninas não querem estudar não, elas estão ficando aqui do lado de fora da escola, inclusive é perigoso. Esquisito. Novas imagens mostram o lançamento do foguete do Exército Brasileiro saindo da rota programada. A queda do artefato não feriu ninguém, mas assustou os moradores da região de Formosa. A Polícia Civil confirmou que a gravação é do momento do disparo do foguete. É possível ver que um dos foguetes à direita da tela não segue a trajetória dos demais. Foi aquele que caiu minutos depois em uma propriedade rural em Formosa. O Exército admitiu que o foguete saiu da rota, mas garantiu que todos os cuidados com segurança foram tomados no momento do lançamento. A corporação disse ainda que está investigando as causas do acidente. O deputado federal José Nelto, do Podemos de Goiás, é proprietário de uma fazenda na região onde o foguete caiu e diz que vai exigir esclarecimentos sobre o ocorrido. O novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, pediu ao Ministério da Economia um estudo para privatizar a Petrobras. Adolfo Saxida, que é ex-assessor de Paulo Guedes, entregou para o antigo chefe o pedido para que o governo acelere o processo de privatização da estatal. Na saída da reunião, Guedes se irritou ao ouvir críticas sobre a venda da Petrobras. Nós sempre respeitamos, estamos numa democracia, nós respeitamos os vencedores de eleições. Né? Eu quero simplesmente receber, como um programa de governo que teve 60 milhões de votos, receber aqui um pedido do novo ministro de Minas e Energia e encaminhar o processo. Atualmente, só as subsidiárias da estatal, como as refinarias, podem ser vendidas. Para privatizar a Petrobras, o Planalto precisa mudar a legislação, o que demandaria tempo, porque é necessário aprovar projeto no Congresso e depois iniciar o processo de venda. Ou seja, a privatização não surtiria efeito a curto prazo no valor dos combustíveis. Por isso, nesta quinta-feira, depois de se reunir com o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, disse que agora não dá para defender a venda da estatal. Não considero que esteja no radar ou na mesa de discussão nesse momento a privatização da empresa, porque o momento é muito ruim para isso. Pacheco discutiu com os secretários estaduais o cumprimento da lei que muda a forma de pagamento de ICMS sobre os combustíveis. Legislação aprovada no ano passado no Congresso e que ainda não foi aplicada. Não há vilão e mocinho nessa história. Nós temos que encontrar os caminhos
que sejam possíveis e que possam não sacrificar estados, não sacrificar a União, também não sacrificar a Petrobras. E defendeu que o governo use os dividendos que recebe da estatal para resolver o problema dos preços dos combustíveis. A Petrobras precisa contribuir para a solução do preço dos combustíveis. E isso se dá sentando à mesa, dialogando e, eventualmente, comungando dos esforços do Senado Federal de poder criar essa conta de equalização com os dividendos da União em relação aos lucros da Petrobras. Um motociclista invadiu uma padaria em Taguatinga na tarde de quarta-feira e matou um homem e o filho dele. Os clientes, óbvio, ficaram assustadíssimos e a 21ª Delegacia descarta ocorrência de assalto. Investiga se, na verdade, foi execução. Edson do Carmo, de 63 anos, e o Orlisson Rodrigues, de 31. Pai e filho eram donos desta padaria na CSG 5 de Taguatinga Sul. Eles estavam trabalhando quando foram surpreendidos por um motoqueiro. Eu fiquei assim paralisada. Aí quando eu vi o cara já foi sacando a arma e eles dois se aproximando dele, com certeza isso deve ser rixa, né? Não foi assalto não, com certeza. Aí eu já vi ele já se aproximando com a arma e já atirando e os dois correndo pra garagem. Aí pronto, eu não tomei mais o caldo e eles já foram abaixando as portas da padaria. E a gente já saindo. Foi neste lote, ao lado da padaria da família, que pai e filho foram mortos por volta das 5h30 da tarde. O delegado que apura o caso ainda não fala sobre a motivação do crime, mas confirma que pai e filho foram executados. Parentes chegaram ao local pouco tempo depois. A filha e irmã das vítimas conta que ainda não acredita no que aconteceu. Eu não tinha problema pessoal com ninguém, então a gente não tem nenhum tipo de informação de pessoas suspeitas. Pois então, porque parece que na comunidade toda a conversa é essa, de que eles eram boas pessoas, não tinham inimigos. Kátia Gomes, a polícia já conseguiu identificar um dos suspeitos, tudo indica que é um policial civil aposentado. Kátia, que informações você tem? Exatamente, Malta. Olha, a polícia passou agora há pouco para toda a imprensa que quem cometeu esse crime é o agente de custódia aposentado da Polícia Civil, Marcos Antônio Santos. Existe uma suspeita de que eles teriam rixa, Malta, porque eles teriam uma desavença entre eles por conta do aluguel, né? Ele alugava aquele imóvel ali, tanto a padaria quanto o lote que era utilizado como um estacionamento, e esse imóvel seria desse policial aposentado e teria ali uma briga por conta do valor do aluguel. Essa foi uma informação que nós recebemos, inclusive a Vanessa recebeu ali de testemunhas, mas a polícia ainda não confirmou se esse é o real motivo da briga, né? Como nós vimos na reportagem, tanto o pai quanto o filho estavam dentro da panificadora ontem, né, que eles são donos, quando esse homem chegou em uma moto, né? Ele estava com um capacete. Quando o pai e filho viram esse homem, eles saíram da panificadora e foram até esse lote que fica ao lado, um lote vizinho, que é utilizado como estacionamento. Esse policial aposentado foi atrás e foi quando ele cometeu esse crime, né? Acabou executando tanto o pai quanto o filho, que são empresários. Ali naquele primeiro momento, as testemunhas falaram que os dois eram pessoas boas, né? Os empresários eram pessoas conhecidas ali na região e que não teriam briga com ninguém, né? Houve também esse boato de que eles teriam uma rixa ali, uma certa desavença com o dono do local ali do imóvel por conta de aluguel, mas até então nada tinha sido confirmado. Aí agora pela manhã a polícia informou que o criminoso, né, que cometeu esse homicídio é realmente esse policial civil aposentado. Agora os agentes estão nas ruas fazendo diligências, tentando localizar, porque até o momento ele é considerado foragido. Logo depois do crime ele fugiu e ainda não foi encontrado. E desde ontem, Malta, a polícia está
está tentando localizá-lo, porque a polícia já conseguiu identificá-lo logo após esse homicídio. Como vocês viram na reportagem, a família ficou desesperada, a esposa, né, ficou desesperada porque tanto o marido quanto o filho tinham sido assassinados de uma forma muito cruel. Então, a gente segue, Malta, acompanhando. Estamos aqui na delegacia, na 21ª delegacia. Toda a imprensa está aqui também para saber novidades desse caso. Estamos aguardando o delegado para saber se vai ter desdobramento e se eles vão conseguir localizar e prender esse criminoso que agora é considerado foragido, né, por ter matado tanto o pai quanto o filho, supostamente por conta de uma briga, de uma rixa, por conta do valor do aluguel lá do local onde eles trabalhavam, né? Eles são donos de uma padaria e também tinham um lote ali ao lado, esse lote que era utilizado como estacionamento, e esse lote foi onde eles foram assassinados. Não vou acreditar, não. Porque não acredito que um policial civil aposentado, que certamente recebe a aposentadoria do Estado, ou seja, não dependia daquele dinheiro ali para se alimentar, então não estava ali numa situação de desespero completo, e foi ali e executou a sangue frio, pai e filho. Não acredito, não é possível. É possível, né? Obrigado, Kátia, pelas informações. Gente, para fugir da taxa de juros, tem muitos consumidores que têm procurado o consórcio. Consórcio de carro, casa não, de eletrodoméstico. E de eletrônicos também. Só no primeiro trimestre desse ano, já são mais de 8,5 milhões de participantes. Mas é preciso que você tenha cuidado, viu? Porque a cota do consórcio pode aumentar de acordo com o valor do produto. Um computador novinho como esse era tudo o que o Rafael queria. Ele decidiu entrar em um consórcio porque, se fosse usar o cartão de crédito, ultrapassaria o limite. Fiz um consórcio em dezembro, se não me engano, eu fui contemplado no primeiro mês. Aí o processo ali foi bem rápido para a liberação do crédito. O número de brasileiros que atualmente recorrem a esta modalidade de compra é o maior em 60 anos, segundo a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Se forem consideradas apenas as cotas de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, o crescimento foi de 85%. O pessoal procura essa modalidade para não pagar juros, fugir dos juros, contratar uma taxa de 0,12, 0,15 ao mês, que vai dar menos de 2% ao ano, né? E com o crédito, ela pode agregar vários itens para sua casa, seja elétrico, eletrônico, móveis. Nesta loja, a procura por consórcio nos 3 primeiros meses do ano cresceu 35% em comparação com o mesmo período do ano passado. O cliente escolhe investir neste serviço de crédito para adquirir produtos mais caros, que ele não conseguiria comprar à vista. Este fogão de última geração, por exemplo, tem ajudado a esquentar este tipo de negócio. Mas este economista explica que, se o produto sofrer aumento de preço ou for importado, o consórcio pode ser uma armadilha. Quando o preço do bem sobe, o preço da cota, o valor da cota do consórcio aumenta. Então, se dependendo da situação, você saiu do fogo para cair na frigideira. E aí talvez valha a pena parcelar no cartão de crédito, né? Tem que analisar direitinho. Deixa eu terminar mostrando para vocês a foto de uma telespectadora muito querida que me encontrou esses dias na rua. Inclusive eu estava acompanhado, a Vitória, o Instagram dela é Vitória Chocobilco. Felipe Malta TV, mano, conheci o Felipe, cara, foi muito engraçado. Eu estava com a Dandara, que é editora aqui da TV, e com a Terra, que cuida das nossas mídias sociais. A gente estava fazendo um trabalho na rua, passa a Vitória, me olha e fala: você é o apresentador da televisão, o Felipe Malta? Eu falei: sou eu. Ela, ai, tira uma foto. Eu falei: não, pelo amor de Deus, você que tira uma foto comigo, que ninguém tá me reconhecendo aqui. Né, Vitória? Ela, esse povo não tem cultura, não. Eu falei: não tem, não tá assistindo a gente na hora do almoço. Um beijo, querida, muito obrigado. Fico tão feliz. Essa menina tem 14 ou 15 anos, de saber que a nova geração também nos acompanha. Vocês sabem, vocês são testemunhas que todos os dias a gente trata aqui de temas muito importantes para o nosso futuro. Discutimos os assuntos que vão fazer o Brasil melhorar, e a gente precisa da participação e da audiência dos nossos jovens para juntos a gente trabalhar por esse progresso. Então você, se tirar fotos também do nosso jornal, quiser se ver aqui na nossa tela, @FelipeMaltaTV é um Instagram por onde eu te acompanho. Aliás, postei hoje lá
uma foto, um carrossel com 10 fotos que a gente tirou no nosso último evento juntos para agradecer a você. Respeito máximo pelo nosso público é a nossa premissa e é um dos segredos da gente estar aqui fazendo sucesso e na sua companhia todos os dias. Muito obrigado pela audiência. @SBT Brasília também para você seguir, tá? E curtir todo o nosso conteúdo. Agora é hora do esporte. Até amanhã, sábado, meio-dia. Tchau!